Um coração que encoraja. A boa palavra o alegra, o coração. Provérbios 12, verso 25. Sentada em nossa classe da escola dominical, escutei e tomei nota enquanto o Jim apresentava sua série de Uns aos Outros no Novo Testamento. Ele estava ensinando sobre o ministério que cada um de nós, cristãos, deve ter para com os membros da Igreja de Cristo. Nesse domingo em particular, Jim falou sobre edificar uns aos outros, encorajando-os, animando-os, contribuindo positivamente para a sua vida e ajudando-os de algum modo. Resumindo a lição com uma aplicação, Jim desafiou nossa classe. Em todo encontro, tenha como meta que as pessoas se sintam melhor por estarem com você. Tente em todo encontro dar algo a outra pessoa. Nunca me esqueci dessas palavras. Que grande e simples forma de influenciar positivamente as vidas de outras pessoas. Todos precisam de edificação e encorajamento, e nós estamos prontos para oferecer essas coisas quando temos um coração preenchido por Deus. Aqui estão algumas sugestões para encorajar o povo de Deus. Reserve tempo para se abastecer. Se você gastar tempo sentando-se aos pés de Jesus e sendo abastecida pelo Espírito de Deus ao estudar a sua palavra, e você buscar superar obstáculos internos para fazer o trabalho do Senhor, nunca deixará de ter um ministério. A abundância de Deus em você transbordará naturalmente nas vidas de outras pessoas. Pensando nisso, imediatamente me vem à mente duas mulheres que aumentaram o potencial de seus ministérios quando superaram a timidez. A evangelista Corrie ten Boom enfrentava problemas com a timidez. Determinada a superá-la, Corrie se matriculou em um curso da Universidade Dale Carnegie para aprender a falar com as pessoas. Se ela conseguisse falar com outros, então ela poderia testemunhar sobre Jesus Cristo, desenvolver-se, conduzindo-a a um grande ministério. A senhora Howard Hendricks é esposa de um pastor e também tinha problemas com a timidez. Como Corrie ten Boom, Jane se matriculou em um curso da Universidade Dale Carnegie e também no Toastmasters for Women para aprender a falar com pessoas individualmente e em grupos grandes. Por 2 vezes, a senhora Hendricks foi palestrante do retiro para mulheres em minha igreja, falando cada vez mais para mais de 500 mulheres. Desenvolver-se a conduziu a um ministério mais eficaz. O ministério é estimulado quando passamos tempo desenvolvendo nossas habilidades e superando nossas fraquezas, e isso faz sentido. Afinal de contas, quanto pode ensinar um professor, aconselhar um conselheiro, administrar um administrador, só até onde cada um cresceu. E cada um de nós cresce, cada um de nós encontra poder e conhecimento para superar as fraquezas pessoais e para um ministério mais eficaz em Jesus Cristo. E como Ele mesmo disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, versos 37 a 39. Você terá mais para dar ao seu próximo se regularmente se colocar perante Deus e deixá-lo nutri-la, fortalecê-la e transformá-la. Memorize passagens bíblicas de encorajamento. Você se lembra de quando discutimos sobre salgar nossos filhos com a verdade? Bem, os filhos não são as únicas pessoas em sua vida que precisam de sal. Você pode ter o ministério de salgar, o ministério do encorajamento, com todos com que se encontra. Se sua palavra for sempre agradável, temperada com sal, Colossenses 4, verso 6, você nunca falhará em auxiliar outras pessoas. Sua vida e seus lábios oferecerão encorajamento restaurador a todos os que cruzarem seu caminho. Como nosso Messias,
você poderá dizer boa palavra alcançado. Isaías 50, verso 4. Mas como vimos antes, não podemos dar o que não possuímos. Assim, é bom memorizar algumas passagens bíblicas de encorajamento para ajudar pessoas necessitadas nessa área. Saber versículos lhe dá a palavra certa, algo oportuno e apropriado à situação. Pense nas passagens da Bíblia que você memoriza como os instrumentos de um cirurgião. As últimas coisas que vi antes de ser anestesiada, perdendo a consciência, vários anos atrás, antes de uma cirurgia por que passei, foram 2 bandejas dos tais instrumentos, uma à direita do cirurgião e outra à sua esquerda. Eu me lembro de pensar, olhe todos esses instrumentos, de todos os tamanhos, de todos os formatos, de todos os tipos, e quantos são eles? Tudo o que ele precisar está aí, pronto para qualquer e todo propósito. Isso é aquilo em que as pessoas da Bíblia que você memoriza se tornam nas mãos de Deus, instrumentos prontos para todo e qualquer propósito, qualquer que seja a necessidade em sua própria vida ou na vida daqueles com quem você conversa. Todo versículo que sabe de cor está disponível, pronto para ser usado por Deus, para encorajar uma alma cansada. Se você for fiel ao se comprometer a memorizar pedras preciosas selecionadas da palavra de Deus, de repente você as achará acrescentando real significado às suas conversas. E conversas significativas fluem naturalmente de um coração preenchido, neste caso, fazendo transbordar a palavra de Deus. Você observará o conteúdo de suas anotações e das chamadas telefônicas que faz tornarem-se relevantes. As visitas a outros cristãos serão mais significativas à medida que você compartilha verdades poderosas e promessas de Deus. Na realidade, como seu coração está repleto da Bíblia, já não se satisfará com conversações sem sentido, conversações triviais. Compartilhar a palavra de Deus conduzirá suas conversas com outras pessoas a níveis mais profundos. Você pode estar pensando, mas eu não consigo memorizar a Bíblia. Já tentei e simplesmente não funciona comigo. Mas recentemente estive na casa de uma amiga cujo papagaio cantou todo o hino nacional dos Estados Unidos para mim. Enquanto estava lá, pasma com o que ouvia, pensei, bem, se um papagaio pode aprender um hino inteiro, nós, seres humanos, podemos aprender a memorizar a Bíblia. Pense no tempo que levou para um pássaro aprender a melodia e o tom de uma música tão complicada. Seguramente, você pode aprender um versículo ou 2 da palavra de Deus. Se você o fizer, seu coração repleto será uma fonte de encorajamento para muitos. Use o telefone para encorajar. A Bíblia nos diz que a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Provérbios 12, verso 25. E você provavelmente sabe desta verdade por experiência própria. Um modo fácil de encorajar e tornar um coração alegre é alcançar e tocar alguém pelo telefone. Não estou falando de ligar para uma lista enorme de pessoas ou fazer ligações prolongadas. Uma ligação simples e rápida pode fazer muito para alegrar o coração do receptor. Normalmente, eu faço essas ligações de estímulo por volta das 17h30. Quando minhas meninas estavam em casa, eu lhes dizia: tenho de fazer 3 ligações telefônicas. Não vai demorar muito, mas quero saber se vocês precisam de alguma coisa antes que eu pegue o telefone. Falando com Catherine e Courtney primeiro, mostrava-lhes a posição de prioridade que tinha em meu coração acima de outras pessoas, incluindo a pessoa para quem eu estava ligando. Dava-me também a chance de cuidar de alguma necessidade que tivessem antes de telefonar e de lembrar-lhes que eu não estaria disponível durante alguns minutos. Quando ligo, digo algo como: sei que está quase na hora do seu jantar e do meu também, mas não tenho visto você ultimamente, então resolvi dar uma ligadinha
e ver se você está bem. Quando vejo que a pessoa está enfrentando alguma dificuldade, marco um horário para ligar depois, quando poderemos ter uma conversa mais prolongada e significante. Você e eu podemos também, deste modo, alcançar pessoas que estejam se recuperando de doenças ou que estejam enfrentando alguma crise. O telefone nos oferece um modo muito eficaz para encorajar os outros, ao mesmo tempo que requer muito pouco esforço. O mais importante neste ministério é ter um coração que se preocupa. Quando Jim ministrou ao grupo da terceira idade em nossa igreja, eu achei que telefonar era um modo simples de encorajar os que estavam ausentes de nossa classe nos domingos. Se eles estivessem doentes ou fora da cidade, gostariam de ver que alguém notou sua ausência, sentiu sua falta e os procurou. Minha amiga especial, Patty, me abençoou da mesma forma, deixando palavras encorajadoras em minha secretária eletrônica, quando não nos vemos durante algum tempo. Ouvir a sua mensagem e saber que alguém se importa comigo sempre me faz sorrir. Quem você pode incentivar pelo telefone? Escreva bilhetes de encorajamento. Escrever bilhetes para os que precisam de encorajamento é outra maneira de compartilhar uma boa palavra que torna o coração alegre. Provérbios 12, verso 25. Outra vez, quando pensei no grupo que Jim e eu estávamos pastoreando, orei e perguntei a Deus: o que eu, uma jovem esposa e mãe, posso oferecer a estes santos? Eles têm caminhado contigo há tanto tempo, eles te conhecem tão bem. Deus foi fiel em responder àquela súplica do meu coração. Ele me mostrou que eu poderia lhes escrever bilhetes encorajadores. Assim, quando checava a frequência cada manhã de domingo, anotava os nomes daqueles que estavam ausentes, daqueles que estavam viajando e dos que estavam doentes. Depois, em casa, à tarde, enquanto as crianças cochilavam e Jim e eu descansávamos, eu escrevi um bilhete de encorajamento para cada ovelha perdida. Eu só queria demonstrar-lhes que nós nos importávamos, estávamos preocupados e à disposição, e que esperávamos vê-los logo. As pessoas que eu mais admiro nessa área de assistência pessoal são aquelas que separam tempo em seu dia ou em sua semana para escrever bilhetes e cartas. É um ministério, e se você estiver pensando de novo: não, já sou tão ocupada, como posso fazer mais uma coisa? Considere esta minha técnica simples. Quando vejo um pedaço de papel em branco, digo a mim mesma: vamos lá, Liz, só 3 frases, e sigo em frente. Se eu estou escrevendo para alguém doente, alguém desolado, alguém da liderança, algum visitante, falo a mim mesma apenas 3 frases. A frase número 1 pode ser: estou com saudades, ou gosto de você, ou ainda, estou pensando em você. A frase número 2 mostra ao leitor que ele é especial para mim e por quê. E a frase número 3 diz que eu estou orando por ele. E então, incluo o versículo que demonstra que realmente eu estou orando. Enquanto você relaxa na cama ou no sofá com os pés para cima, você pode compartilhar esse tipo de encorajamento com os outros, tendo o seu coração cheio do amor de Deus, e os que vão receber os bilhetes serão muito abençoados. Atualmente, sempre carrego comigo uma pasta com as correspondências que preciso responder, os nomes daqueles a quem preciso agradecer alguma coisa e muitos cartões de recado, envelopes, cartões postais e selos. Onde quer que eu esteja, em um avião, em um hotel, aguardando em um aeroporto, relaxando em um centro de convenções, esperando meu marido no carro, sentada na biblioteca, num café, ou quando chego à igreja alguns minutos antes do culto, posso encorajar outros com um bilhete. E você também pode com apenas 3 frases. Encoraje outros por meio de 3 dons espirituais. Quando li Balance in the Christian Life, do teólogo Charles Cudwell Hyde, descobri mais 3 ministérios
que você e eu e todos os cristãos podemos exercer. Na realidade, como mostrou o Dr. Hardy, estes 3 ministérios não só são dons espirituais específicos, mas também são mandamentos para todos os cristãos. Dr. Hardy o descreve como 3 dons espirituais que provavelmente todos os cristãos poderiam ter e usar se quisessem. São eles: ministério, contribuição e misericórdia. Romanos 12, versos 7 a 8. Veja como o Dr. Hardy os define. Servir, às vezes, é usado como auxiliar ou ministrar. É a habilidade básica para ajudar outras pessoas, e não há razão para que todo cristão não possa ter e usar esse dom. Misericórdia é o próximo. A misericórdia é semelhante ao dom de ministério e envolve socorrer os que estão doentes ou aflitos. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Tiago 1, verso 27. Contribuir é outro ministério em que você e eu podemos e devemos estar envolvidas. Contribuir é a habilidade de distribuir o próprio dinheiro entre outras pessoas. Isto deve ser feito com simplicidade, o que significa fazê-lo sem a intenção de qualquer tipo de retorno ou vantagem para si mesmo. Ministério, misericórdia e contribuição, cada um é um dom espiritual específico, mas todos nos são ordenados como cristãos. Nosso querido Salvador Jesus, de quem devemos seguir os passos, deu-nos o exemplo e desenvolveu esses dons. Então, comprometa-se a dirigir seus esforços para servir, mostrar misericórdia e contribuir, e assim cumprir a lei de Deus e encorajar seu povo. Viva suas prioridades. Vivenciando suas prioridades, você estará ensinando e discipulando muitas mulheres, sem dizer uma palavra. A melhor forma de ensinar prioridades aos outros é dar exemplo dessas prioridades. Afinal de contas, e este é outro princípio para nós, mulheres segundo o coração de Deus, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Como você sabe, Deus nos tem apresentado essa imagem em Provérbios 31, versos 11 a 31. Nessa passagem, ele pinta o retrato de uma mulher que vivencia suas prioridades. E você já notou que nenhuma de suas palavras é registrada? Só seu trabalho permanece. Pela graça de Deus e em seu poder, você pode encorajar outras pessoas da mesma maneira que essa mulher maravilhosa a encoraja. Simplesmente concentre-se em ser quem Deus quer que você seja e em fazer o que Ele quer que você faça. Concentre-se em dominar suas prioridades. Não se preocupe em organizar seus pensamentos, preparar uma lição ou se levantar à frente de um grupo. Apenas caminhe entre as mulheres de sua igreja e de seu bairro, fazendo com todo o coração aquilo que deve fazer. Toda mulher cristã precisa de modelos e exemplos, e eu não sou diferente. Eu me lembro que quando era ainda uma recém-convertida, ia à igreja procurando modelos. Observei cuidadosamente outras mulheres cristãs. Observei seu comportamento na igreja e até mesmo o que vestiam. Se elas falavam em grupos mistos, se elas oravam em voz alta, notei como tratavam seus maridos, como demonstravam respeito, como se comportavam como casal em público. Observei também as mães com seus filhos, notando a maneira como elas os discipulavam, o tom de voz que usavam para falar com eles e até as expressões em suas faces quando olhavam para eles. Nada me escapou, porque eu sabia que precisava de ajuda. Como uma experiente observadora de outras mulheres, sei que tudo o que você faz e não faz, ensina. O mexerico pode parecer uma coisa pequena, mas quando você foge dele, ensina a outras mulheres a beleza da obediência. Quando você diz,
eu preciso perguntar a meu marido sobre isso, mostra a outras esposas como fazer do marido uma prioridade. Quando você planeja seu dia ao redor dos horários de seus filhos, dá exemplo para outras mães de respeito e consideração aos filhos. Se você estiver em uma fase da vida que não lhe permite ensinar formalmente, conduzir ou participar do ministério com mulheres, ainda assim está ensinando. Pense deste modo: talvez sua ausência nessas funções esteja ensinando algo sobre suas prioridades. Talvez algumas das pessoas que exercem essas funções também não devessem estar lá. Lembra-se da citação que compartilhei antes? A sabedoria é assim: não devemos dizer não só a coisas erradas e pecaminosas, mas a coisas agradáveis, lucrativas e boas, que prejudicariam e atrapalhariam o cumprimento de nossos grandes deveres e principais tarefas. Agora, provavelmente, você já esteja entendendo melhor quais são os seus grandes deveres e principais tarefas como uma mulher cristã, esposa, mãe e dona de casa. Agora, você sabe melhor que o que Deus diz é o mais importante. Ser o que o Pai quer que você seja, uma mulher segundo o coração de Deus, é um ministério poderoso. Outras pessoas podem simplesmente observá-la e ser encorajadas em suas próprias indagações para seguir a Cristo. Resposta do coração. Quando você e eu caminhamos pelo capítulo sobre nosso crescimento espiritual, nós nos desenvolvemos a nós mesmas, estabelecemos metas, decidimos realizar o trabalho que o crescimento exige. Nosso alvo foi deixar que Deus nos enchesse e nos preparasse para um ministério futuro com outros, reconhecendo que seria um trabalho duro, mas compensador. Seguimos em frente, ampliando nosso conhecimento e aprimorando nossas habilidades. Agora, pense na simplicidade e facilidade dos ministérios que consideramos aqui. Escrever um bilhete, dar alguns telefonemas, dizer palavras agradáveis, dar exemplo das prioridades de Deus. Estes quase não requerem esforço. Cada um, porém, exige um coração cheio do amor de Deus e com sensibilidade para com os outros. Ministério é sempre um assunto do coração. Se seu coração estiver cheio de preocupação pelo povo de Deus, você será privilegiada em revigorar muitas almas necessitadas de encorajamento, como uma nuvem de chuva leva preciosa água para a terra seca. Espero e oro para que sua resposta de coração a Deus seja gastar aos poucos momentos que estes ministérios requerem e usá-los para compartilhar o amor de Deus com os outros.